Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Tiago Leonardo, presbítero preleitor. Meu amigo, como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando com o irmão, conhecendo também o trabalho, essa obra. Deus abençoe em nome de Jesus e vamos que vamos para essa entrevista. Amém, tamo junto. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje o abraço vai para Edson Júlio, que mora no Jardim Eulina, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Manuel Maia, que mora no estado do Piauí. Quer ganhar um abraço aqui no nosso programa? Deixe no seu comentário o nome e o sobrenome. Se for de Campinas, pode falar o bairro. Se for de outro estado, só falar o estado e a cidade. O programa é feito com vocês, interaja junto conosco. O abraço também é a maneira de lembrar aqueles que estão nos acompanhando. Meus amigos, e continua também o sorteio do Pix de 150. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai sortear o Pix de 150. Tá próximo já, falta menos que 100. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo Tiago, tirando Jesus, se você pudesse tomar um café com uma pessoa, qual seria e por que da Bíblia? Essa pessoa seria Eliseu. O profeta Eliseu, ele me chama muita atenção por causa que o ministério dele inicia de uma forma que a gente não esperava. Porque Eliseu, ele está trabalhando com os seus bois, arando a terra, preparando a terra, e de repente o profeta Elias aparece e fala para ele que ele vai ser chamado por Deus. Mas o chamado dele também impressiona pela forma como que Elias se posiciona para ele. Porque Elias simplesmente passa a capa sobre ele e ele já entende que ele tinha um propósito com Deus ali. Então isso daí me chama muita atenção. Elias e Eliseu, a dupla dinâmica, né? A dupla. Eles foram muito linda. Meus amigos, participe conosco também na área da educação. Se você tem alguma formação acadêmica em administração, fisioterapia, farmácia, medicina, todas as especializações, participe com a gente ou indique, tem nosso contato, o e-mail. Pode mandar um e-mail falando a formação que você tem. O e-mail é jairsantos@yahoo.com.br. Ou pode mandar pelo número também 19993822837, DDD 11. Você pode participar ou pode indicar como funciona na área da educação. Você explica sobre sua área de formação, explica sobre sua rotina dia após dia e 2 perguntinhas básicas no final. Qual o propósito? Compartilhar conhecimento. A sua vida, o cenário da sua vida só pode ser mudado plenamente com Deus e com educação. Meu amigo, qual a mensagem para essa tarde, meu amigo Tiago? Então, como a gente falou aqui sobre Eliseu, eu vou falar exclusivamente sobre o chamado, a hora que Eliseu vai começar a exercer o teu chamado, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 1, que fala: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Isso me chama bastante atenção, porque quando Elias ele fala com Eliseu, dizendo: eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus, que Deus me enviou a tal local. Fica aqui. Mas Eliseu, ele entendeu o chamado dele. E por ele entender o chamado dele, ele fala: eu não posso sair de perto de Elias, porque tem um propósito nisso daí. E às vezes a gente hoje está perdendo, distanciando do propósito de Deus, exclusivamente porque a gente não está sabendo caminhar exatamente no local que Deus está proporcionando pra gente. Se Eliseu ele entendeu que Deus ele tinha um propósito com ele, e esse propósito vinha por intermédio de Elias, que ele tinha que aprender, ele tinha que caminhar com Elias, então ele tinha que entender por certo: eu não posso abandonar esse local que Deus direcionou para minha vida. Então, quando a gente abandona o local que Deus direciona a nossa vida, a gente passa a fugir do propósito de Deus. A gente passa a fugir daquilo que Deus tem direcionado para nós. Então, Eliseu, ele toma por posse isso daí.
E ele entende, não basta simplesmente eu ter sido chamado, não basta simplesmente Deus ter me escolhido. Eu tenho que caminhar também naquilo que Deus já falou para mim viver. Então, o que tem de hoje pessoas que têm chamado da parte de Deus? O que tem de pessoas hoje que muitas das vezes Deus estabeleceu chamado para a vida dessas pessoas, mas as pessoas andam totalmente ao contrário daquilo que Deus estabeleceu para a vida da pessoa. Então, tem pessoas que não estão vivendo o chamado de Deus, as promessas de Deus, porque ela não entendeu exclusivamente o que Eliseu havia entendido. Se o chamado de Deus comigo é aqui, eu não posso me distanciar disso daí. Eu tenho que permanecer exatamente aqui. Então, o que chama a atenção é que Elias, ele vai partir para 3 lugares, que o primeiro é Betel, Jericó e depois Jordão. E nos 3 lugares ele manda a mesma proposta: fica aqui que eu tô partindo para fazer a obra de Deus. Mas também da mesma forma Eliseu, ele insiste: eu não vou sair daqui, eu vou permanecer do teu lado. E aonde ele passava, os profetas olhavam e falavam: Deus, ele há de tomar Elias. Na sua frente, Deus há de tomar Elias. E ele entende isso daí. E a Bíblia fala que ele já fala dizendo: eu sei isso, fica quieto, porque eu já entendi qual é o propósito. Eu já entendi o que Deus tem comigo. Eu já entendi o que Deus quer fazer. Então a gente vai começar a viver os propósitos de Deus quando a gente passar a entender aonde Ele quer que a gente esteja. Isso daqui é muito interessante. E eu percebo que após ele passar esse processo todo, ele vai lá e pede a porção dobrada. Quando Elias é elevado, antes de Elias ser elevado aos céus, ele vai lá e fala: o que você quer, Eliseu? E ele pede a porção dobrada. Ele pede que ele quer ser mais usado. Ele pede uma porção dobrada daquela unção, daquele espírito que habitava sobre a vida de Elias. E isso daí é concedido a ele. Mas por que foi concedido a ele? Porque ele também não abandonou o propósito. Ele não abandonou o processo. Então, quando a gente entende que Deus, ele tem um trabalhar na nossa vida, e além de a gente permanecer exatamente onde Deus quer e não abandonar o processo, o propósito, Deus, ele vai fazer a gente viver coisas sobrenaturais. E o que tem hoje de pessoas, infelizmente, que não estão vivendo o sobrenatural de Deus. Mas por que não estão vivendo o sobrenatural? Porque não estão entendendo ou estão fugindo exatamente do local que Deus colocou. Deus, ele tá com um propósito na vida da pessoa. Deus abre as oportunidades, mas a pessoa quer simplesmente que Deus faça tudo por ela. Quer que simplesmente, Deus colocou a promessa, então eu vou ficar do jeito que é para me ficar, que as coisas não vão acontecer. Mas quando a gente entende o que Eliseu entendeu, que não basta simplesmente só ter a palavra liberada por Deus, mas que a gente tem que trabalhar em cima disso, para a gente começar a viver as promessas de Deus, as coisas começam a caminhar. Então, isso daqui me chama muita atenção, porque para a gente viver as promessas de Deus sobre a nossa vida, para a gente viver tudo aquilo que Deus direcionou para nós, é necessário também a gente estar no posicionamento. Isso me leva lá em Atos dos Apóstolos também, quando havia uma promessa que Jesus falou: fica em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Então, Deus estava falando, Jesus estava dizendo: fique neste local. Mas espera lá, eu vou ficar em um local ao qual não está acontecendo nada? Eu vou ficar num local ao qual eu tenho que esperar? Eu vou ficar num local ao qual eu não vou estar em ação? Porque às vezes a gente pensa, para Deus fazer na nossa vida, a gente tem que estar em ação, a gente tem que estar em movimento. Mas às vezes Deus, ele só quer que a gente esteja em espera. Mas como a gente vai saber exatamente o momento de movimentar, o momento de ir, o momento de parar? É tudo baseado na direção que o Espírito Santo está direcionando a você. Quando a gente é baseado na palavra e pelo que o Espírito Santo está direcionando, a gente vai começar a entender qual é o posicionamento que a gente tem que ter diante de Deus. E Jesus havia liberado a palavra: ficar em Jerusalém. E alguns ficaram, outros não ficaram. E os que não ficaram, não receberam. Mas os que ficaram e permaneceram, eles puderam viver o sobrenatural de Deus e serem cheios da glória de Deus. Então, essa é uma palavra que me chama muita atenção, algo que faz eu refletir bastante também acerca do posicionamento e daquilo que Deus quer e requer de nós no meio da nossa caminhada. Então, isso daqui me chama muita atenção. É muito interessante. Amém, meu amigo. Boa palavra, viu? Que Deus abençoe grandemente. O Elias, eles eram muito humildes, né? Sim. Então, foi uma linda passagem, como eu comentei no começo. Meus amigos,
Nosso amigo Tiago Leonardo, presbítero, preleitor, congrega na Degeneração Eleita em Sumaré, São Paulo. Reside em Hortolândia, São Paulo. Meu amigo, deixa seu contato para pregar nas igrejas aí. Sim, com certeza. O número é 19 98107 2999. Só chamar lá no WhatsApp, poder agendar um dia, uma data, que com certeza eu vou estar atendendo em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta que eu fiz inicial aí, eu vi em uma igreja, o menino fazendo, achei muito bonita. Fazia tempo que eu não fazia uma pergunta do cotidiano aqui. Então, é mais ou menos isso. E, como eu falo, enquanto o mundo ele tá aí festejando os deuses pagãos deles, né? São João, isso e aquilo, a gente festeja, comemora o evangelho todos os dias, né? Sim. Então é isso que a gente tem que entender. E falando mais um pouco sobre a área da educação também, além de ter a formação acadêmica, precisa trabalhar na área também. Então, se você que está nos assistindo quiser vir participar na área da educação, ou pode indicar um conhecido também. Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Sim, eu quero agradecer também ao meu amigo evangelista Vitor, que também foi a ponte para a gente estar aqui essa tarde. Quero mandar um abraço para ele e para todos que apoiam a minha vida ministerial também, aqueles que intercedem pela minha vida, porque exercer uma área ministerial não é fácil. Então Deus ele levanta sempre intercessores, pessoas que estão te ajudando, pessoas que estão orando pela sua vida. Então eu quero mandar um abraço a todos, que Deus abençoe no nome de Jesus. O evangelho é isso, caminhar, não olhar para trás. Exato. Isso é o segredo do evangelho. Se a gente colocar a confiança no homem, em A e B, colocar suas expectativas, você tem que colocar em Deus, em mais ninguém. E o segredo é caminhar, seguir em frente. É mais ou menos isso. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Argemiro Barbosa, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Rafael Mafra, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. E já ótimo domingo. Até a próxima.